Então, pessoal, vamos dar sequência aqui, então, de onde a gente estava. Na última aula, eu tinha iniciado as técnicas de vendas com vocês, tinha falado tudo lá sobre a venda por telefone, né? Para você tentar convencer o cliente a receber, né, você lá na empresa dele, ou onde quer que você vai lá fazer a demonstração da sua empresa, demonstrar seu produto, demonstrar seu serviço, o que quer que seja. Para quem não viu a aula da semana passada, pessoal, é só para assim, realmente frisar uma coisa que é importante. Deixa eu aproveitar e desligar meu WhatsApp aqui, não fica fazendo barulho aqui para mim. É uma coisa que é importante, porque não existe uma forma de eu falar sobre técnicas de venda específico para cada um de vocês, porque cada um que for mexer com vendas vai mexer numa empresa diferente, né? Então, é um produto diferente, é uma empresa diferente. Agora, aqui a gente fala de técnicas de vendas de uma certa forma bem generalizada, que dá para você adaptar isso para o seu negócio. É só fazer alguma adaptação, adaptar o discurso, ver como é que aquela técnica ali vai se encaixar lá no seu negócio. Eu também tive que fazer isso para o meu negócio lá. Quando eu comecei a estudar técnicas de vendas, eu ia vender o contrato de administração de condomínio. Não existe nenhum livro de vendas que ensina a vender contrato de administração de condomínio. Tem livro de técnicas de vendas. Então, eu até hoje, só li livros de técnicas de vendas, de um modo geral. Aí, cada pessoa pega determinada técnica e faz a adaptação voltada lá para o seu tipo de negócio, para o tipo de produto que ela vende, o tipo de serviço que ela vende. Pode ser que uma técnica lá não tenha como você encaixar no seu negócio, mas, de um modo geral, todas elas têm, tá? Todas elas têm uma boa aplicação, qualquer tipo de negócio. É só você fazer uma pequena adaptação. Então, pessoal, dados esses primeiros avisos, eu estava onde? A semana passada, eu tinha falado aqui, dessa etapa, quando você vai apresentar a sua empresa. Aí eu falei, tente, né, nunca levar de cara a proposta já pronta. Porque o ideal é o quê? É uma adaptação que eu fiz, sabe, gente? Tudo que eu vi de técnica de venda, eu fiz essas adaptações, adaptei ao meu negócio lá e vi que funciona. Sabe, eu experimentei na prática. Se eu estou falando hoje para vocês, gente, é porque eu vivenciei isso e vi que funciona. Antes eu ia já com a proposta pronta, né? Aí eu ia mostrar para o cara um serviço que já estava na proposta, ele falava, mas esse serviço eu não preciso dele. Aí eu falei, não, eu vou ter que fazer uma adaptação. Eu vou primeiro com um material para apresentar sobre a empresa, sem a proposta, com valores, com serviço, um material genérico da empresa, que fala da empresa, aí eu falo de uma forma ampla dos tipos de serviço que a empresa presta, mas aí eu vou fazer um deverzinho, que é anotar, depois que eu apresentei a empresa, vou conversar com o cliente e entender o que ele está precisando, quais as dores que ele tem, quais os problemas ele está passando, que tipo de serviço ele está buscando, o que a nossa empresa podia fazer para melhorar, o que ele tem hoje lá com a empresa dele que ele não gosta, o que a empresa dele podia fazer melhor que não faz. Então, eu vou tentar entender tudo para tentar formular uma proposta bem voltada para o que ele realmente precisa. Né? Então, eu falei, olha lá, apresentar, isso aqui eu já falei na aula passada, apresentação da empresa e colheita de informações. Então, eu inicio a informação, a reunião, essa apresentação da empresa. Olha lá, interaja com o seu prospect, te conheço, um monte de perguntas aqui que eu falei para vocês, que eu vou fazendo para entender o que ele precisa. E aí eu já vou identificando os problemas dele, tá? E aí, sabe, olha que coisa bacana essa técnica aqui que eu vi no livro uma vez, Gente, isso aqui foi de um psicólogo que falou isso aqui. Conte uma história. O que o cara falou? Isso aqui, e eu adaptei e vi que realmente tem que ser dessa forma. O que é conte uma história? Não é contar a historinha da Chapeuzinho Vermelho, não, tá, gente? Olha só. Tentar transformar a sua apresentação, sabe? Uma história envolvente, envolva
a pessoa, como assim, professor? Não estou entendendo, calma que eu vou explicar. Primeiro, por que ele fala isso aí, o autor? Nós, seres humanos, somos acostumados, desde criança, a ouvir historinha. Eu tenho certeza que uma boa parte de vocês, quando ela ia dormir, falava, mamãe, conta uma história para mim. Ah, conto, filho. Deitava na cama lá, a mamãe contava a historinha, e a criança dormia ali ouvindo aquela historinha que dava um sono. Então, nós crescemos, o nosso cérebro se desenvolveu, cresceu ouvindo histórias. Então, a gente gosta. Gente, assim, uma boa parte dos seres humanos, eles gostam de ouvir uma história. Então, quando você consegue transformar a sua apresentação numa história, né, envolver a pessoa, sabe, ela se envolve com aquilo e ela acha aquilo mais bonito do que o concorrente que não contou a história, sabe, que não fez dessa forma. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Isso lá no início da minha vida, quando eu comecei a ler esse troço, eu comecei a usar isso, eu já percebi isso aqui. Eu fui uma vez num condomínio fazer uma apresentação da empresa, primeiro só com o síndico. E aí, tal de Seu Bahia, o senhorzinho daqui de Icaraí, de Niterói. Sentei lá com o Seu Bahia, que era o síndico, eu fui contando para ele, sabe, eu tinha lido esse negócio aqui no livro, comecei a história minha, Seu Bahia, nossa empresa, ela já tem tantos anos de mercado, nossa empresa começou lá no 1970, ela foi criada assim, assim, assim. Hoje, o presidente da nossa empresa, ele veio lá da geração dos familiares dos donos da empresa. Então, olha, quais os serviços que nós temos para oferecer, seu fulano? Nós vamos oferecer um departamento jurídico, nós vamos fazer cobrança de cotas condominiais em atraso para o seu condomínio. Como é que isso funciona, seu Bahia? Condomínio começou a dever a cota de condomínio, nosso departamento jurídico já vai mandar uma carta com 30 dias. Sabe, vou trazendo ele para dentro da história, me certificando de que ele está entrando dentro daquela história. Passou o departamento jurídico, falou, nós temos um departamento de pessoal, nós vamos fazer toda a parte de controle trabalhista do seu condomínio. Ele ficava ouvindo aquilo e via que estava gostando, de quando ele perguntava as coisas, sabe? Aí, as escalas de revezamento, vocês vão olhar para a gente, vamos, isso aí, tem um camarada lá que é expert nesse assunto, sabe, seu Bahia? Aí contava, sabe, tentava fazer daquela minha apresentação uma história envolvente. Sabe, não é muito facinho fazer isso, não, mas você tem que treinar. E perceber se o cara realmente está se envolvendo naquela história. Sabe o que aconteceu? Ele gostou tanto do negócio que ele falou assim, Eduardo, gente, eu gostei demais. Você tem como voltar aqui hoje à noite? Eu falei, tenho, porque eu queria fazer uma reunião com o pessoal todo do condomínio. Eu queria que você fizesse essa apresentação para o pessoal. Falei, faço? Pode deixar comigo. De noite, ele reuniu o pessoal todo, condominar. De noite, eu cheguei, voltei, estava lá. Ele montou uma mesa, sentou ele e eu, assim, na mesa, o pessoal lá, todo mundo, e ele falou, gente, presta atenção para vocês verem aqui a apresentação que o Eduardo vai falando, tudo que a empresa deles é bacana. E aí eu comecei a fazer a apresentação da minha empresa. À medida que eu fui falando da minha empresa, ele mesmo falava assim, Eduardo, fala daquele negócio do departamento jurídico que você falou para mim aí, que vocês vão fazer a cobrança, que vocês vão mandar. Aí é mesmo. Aí eu falava do departamento jurídico. A hora que eu ia acabando, ele mesmo falava assim, Eduardo, agora fala aquele negócio do departamento pessoal que você falou. Sabe, então eu percebi que aquilo ficou guardado na cabeça dele, ele gostou daquele negócio. Realmente, né, foi contado de uma forma bacana, de uma forma mais bonita. Não é chegar e fazer aquela apresentação, nós vamos fazer cobrança de cotas em atraso, sabe, uma coisa mais seca? Não. Tentar envolver a pessoa numa história. Então, e realmente, gente, isso tem realmente sentido, isso funciona. Sabe? Então, não é contar historinha, papinho furado, mentir para cliente, não é nada disso, não. Contar o que a sua empresa faz, real, sem inventar história, mas tentar transformar sua apresentação numa história. Olha aqui o que eu falo, ó. Importante que você saiba transformar a conversa numa história, que deverá ficar guardada na mente. Importante você se certificar que aquilo ali a pessoa está guardando na mente dela. É fundamental que você consiga envolvê-lo na história e que no final ele pense, que bacana, é isso que nós precisamos aqui. Sabe? Então, olha a técnica. Ó. Primeiro,
Primeiro, eu entendo o que ele precisa, aquelas coisas que ele não precisa, eu não vou falar. Não adianta eu ficar querendo vender um negócio para ele se ele não vai precisar daquilo. A técnica, primeiro eu entendo, anoto tudo, eu entendo os problemas dele, aí eu falo, ó, seu fulano, já entendi exatamente o que o senhor está precisando, deixa eu te contar alguma coisa da nossa empresa aqui, que eu tenho lá, que vai solucionar esse problema para o senhor. Ó, eu tenho um departamento lá na minha empresa, que nós vamos chamar com o funcionário do senhor lá, nós vamos fazer isso, sabe? Eu vou contando de forma, tentando transformar aquilo numa história envolvente, que aquilo fica guardado na cabeça da pessoa. Olha lá, dicas que valem milhões. Você também pode identificar um problema que o cliente está passando e contar uma história de outro cliente. Gente, isso aqui é bacana demais. Contar uma história de um outro cliente que teve um problema parecido e que sua empresa conseguiu resolvê-lo. É importante que o cliente perceba que vocês também poderão solucionar o problema dele. Então, isso aqui é muito legal. Então, por isso é que eu gosto de ouvir primeiro o problema do cliente, que aí a hora que o cliente fala, ó, porque aqui nós estamos pagando muita hora extra para o funcionário, nós estamos com problema sério, tem funcionário que eu preciso mandar embora, mas nós não temos caixa. A rescisão trabalhista é muito alta. Então, ele me contando o problema dele, eu já passei por um problema parecido com aquilo, teve um outro condomínio que teve um problema parecido, eu sei das histórias todas. Aí, que nós solucionamos, eu vou usar aquele outro exemplo lá como um case. Isso é fundamental. Aí eu vou falar, seu fulano, olha só, estou entendendo o seu problema. Deixa eu te contar uma coisa. Pouco tempo atrás, nós recebemos um condomínio tal, síndico lá, fulano de tal, estava com um problema parecido com o seu. Eles estavam pagando muita hora extra para os funcionários. Tinha 2 funcionários lá que o condomínio queria mandar embora, mas não tinha caixa, porque a rescisão trabalhista era cara. Sabe o que nós fizemos? Eu fiz um levantamento dessas horas extras dos funcionários do condomínio, levei para o meu departamento pessoal. O rapaz do departamento pessoal fez um estudo de escala de revezamento de forma que enxugasse essas horas extras. Aqueles 2 funcionários lá que o condomínio não tinha dinheiro para mandar embora, queria mandar embora, nós fizemos um estudo para ver quanto ficava essa rescisão, levamos para a diretoria o valor, a diretoria topou fazer um empréstimo para o condomínio e parcelar para o condomínio pagar a empresa, com juros baratinhos. E aí, então, o condomínio dispensou. Eu conto a história que eu resolvi o problema, que é um caso real, não estou inventando história, não. Que a hora que o síndico vê que já teve uma outra pessoa, teve um problema parecido, e que eu solucionei o problema da outra pessoa, ele vai pensar, então vai resolver o meu problema também. É isso que eu preciso. Sabe, então, contar a história que eu estou falando, né? Espero que você esteja entendendo o espírito. Contar a história, gente, primeiro a sua apresentação, ela ser bem envolvente, e outra, dar exemplos de casos parecidos que clientes com aqueles problemas parecidos com aquele atual que você está atendendo, mostre para ele que você solucionou o problema do outro cliente. Aí, ó, que eu já falei aqui, ó, erros que jamais podem acontecer. Como já foi dito anteriormente, jamais minta para o seu cliente. Se você não tem nenhuma história de sucesso, de algum caso que conseguiram solucionar, não fique inventando. Não vai inventar história também, mentir para a pessoa também, não. As vendas, ó, devem ser conquistadas pela sua competência e da sua empresa, de acordo com valores éticos, não com artifícios, com histórias que não existiram. Sabe, eu sou muito honesto com o cliente, sabe, o cliente pergunta se a sua empresa faz isso. Se a minha empresa não faz, eu falo, não, isso aí a minha empresa não faz, aí não é com a gente, não. Tá? Eu até posso indicar uma empresa, eu tenho um parceiro meu que faz, tal, mas aí, sabe, porque tem vendedor que na hora lá está entusiasmado e quer vender, né, mente, não, faz sim, a empresa faz. Depois a empresa não faz. Aí depois que vendeu, que assinou o contrato, aí o cliente vem, né? E aquele negócio, então. Aí vai lá com a cara lavada. Né, eu me enganei, a empresa não faz, não. Pô, aí você mentiu para fechar a venda. Sabe? Ser desonesto com o cliente é uma coisa que eu, sabe, não faço, nunca fiz. E não treino os meus vendedores a fazer. Olha que técnica legal essa aqui, pessoal. Muito bacana, ó. Mostre os benefícios e não somente as características. O que eu estou querendo dizer com isso?
Vamos dar uma lida no texto, eu paro e explico e dou exemplo. Eu tenho 1 milhão de exemplos para dar. Você deve entender que, na maioria das vezes, os clientes não têm uma visão mais apurada sobre as características do bem que você está vendendo e não conseguem enxergar os benefícios que o produto ou serviço lhe trarão. E alguns vendedores, no momento da apresentação do produto ao cliente potencial, ficam falando somente das características e não fazem o cliente enxergar os benefícios. Vamos dar um exemplo para você entender. Peraí, ó. Digamos que você trabalhe numa concessionária, por exemplo, você vende carro, trabalha na concessionária, e está mostrando um carro para o cliente. Gente, e isso aqui que eu estou falando, que eu vou falar aqui agora, eu não canso de ver isso por aí. Sempre que eu vou comprar um produto, eu tenho sempre um vendedor que faz isso aqui, ó. O cara está vendendo um carro e fala assim, ó, mas esse carro aqui é muito bom para o senhor, ele é um carro 1.0, tem direção hidráulica. Aí, gente, não é todo mundo que sabe o que é um carro 1.0, não. Não é todo mundo que sabe o que é uma direção hidráulica. A gente já ouviu falar. Para ser sincero, eu mesmo, exatamente, eu não sei exatamente o que significa lá 1.0, não. Eu sei que ele gera uma certa economia, mas eu não sei exatamente o que é um carro 1.0, 2.0. Direção hidráulica, muita gente, né? Às vezes, normalmente, às vezes, muitos homens sabem, muita mulher não sabe essas partes técnicas do carro. E aí você chega e fala para o cara, não, esse carro aqui vai dar muito bem para o senhor aí, o carro 1.0. Na cabeça do cliente, e o cliente, ele tem vergonha de perguntar. Ele tem vergonha de falar que não sabe o que é. E ele vai ficar pensando aquilo, o que isso será, hein? Um carro 1.0. Ele falou também que é direção hidráulica, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é direção hidráulica. E sabe, acaba que ele não enxerga o benefício daquilo. Ele vai embora, vai sair e vai falar, sei lá, acho que esse negócio de 1.0. Nem sempre o cliente sabe o que isso significa lá. Ele já deve ter ouvido, e muito, que existem carro 1.0, 2.0, mas não sabe do que se trata. Mas, continuando, se você falar da característica e mostrar os benefícios, talvez facilite a vida do cliente e o faça entender o que ele vai ganhar. Por exemplo, se você disser, esse carro é 1.0, é a característica, e por isso ele é mais econômico. O carro, aí se você está vendendo, você fala, fulano, o senhor não estava falando que o senhor estava querendo um carro mais econômico? Então, esse carro aqui, ele é o ideal para o senhor, ele é 1.0. Ele consome menos combustível, vai gerar uma economia para você e para sua família. Então, você está mostrando a característica e está mostrando o benefício. O carro é 1.0, ele economiza mais, ele gasta menos combustível, vai gerar uma economia para o senhor, no final do mês você vai gastar muito menos com combustível. Aí você fala, esse carro tem direção hidráulica, isso é a característica. Mas o que isso traz de bom? Isso torna a direção mais leve e você terá mais facilidade para dirigir, principalmente na hora de manobrar. A senhora não falou comigo, está vendendo para uma mulher, né? A senhora não falou que tem dificuldade para fazer baliza, né? Parar nessas vagas pequenas. O carro com direção hidráulica é muito melhor para a senhora. Esse carro aqui, que aí a pessoa vai vir e falar assim, não, então realmente, é isso aí que eu estou precisando. Realmente, eu tenho muita dificuldade para fazer baliza, para parar o carro em vaga pequena. Se ele está falando que esse carro é direção hidráulica, é mais fácil, direção mais leve, não, então realmente esse carro que eu preciso. Aí ela entendeu o benefício que aquilo traz. Olha outros exemplos, Você está vendendo um repelente para inseto. E isso acontece. O vendedor vira para a pessoa e fala assim, esse produto ele tem 25% de icaridina. Aí o cliente vai pensar, gente, que raio de icaridina que é isso? Nunca ouvi falar disso na minha vida. Mas quando você fala os benefícios, o exclusivo princípio ativo do nosso produto permite uma proteção de até 10 horas contra insetos, inclusive contra o mosquito da dengue. Enquanto os outros produtos que não têm 25% de icaridina só duram 6 horas. Então, este meu produto, com essa característica dele, tem uma ação prolongada, vai proteger o senhor por mais tempo. Então, você mostrou a característica, mostrou o benefício. Você está vendendo um sabonete líquido. Aí você fala para o cliente, mas esse sabonete aqui é maravilhoso, a fórmula dele é com 2% de triclosano.
Tá, o cliente vai olhar e vai falar assim, gente, o que significa 2%? O que o cara quer dizer com isso? Na cabeça do cliente, o cliente não sabe o que é 2% de triclosano. Agora, mostra o benefício disso. O nosso produto, esse 2% de triclosano, ele é ideal para o senhor, para o seu caso, que ele permite um efeito antisséptico contra 99% das bactérias, pois ele tem o dobro da concentração do princípio ativo, o triclosano, do que os outros produtos. Os outros produtos têm 1% só de triclosano. O meu tem 2%. É exatamente o produto que o senhor está precisando para você. Às vezes o senhor vai achar um produto aí mais barato que o meu, mas o meu tem um dobro do princípio ativo do que a concorrente está vendendo por aí afora. De repente, o barato sai cá. Você vai comprar um produto um pouco mais barato, mas ele não tem tanto de princípio ativo que o meu tem. Aí você mostrou para o cara, para a pessoa, o que ela vai ganhar, o benefício que realmente vai ter. Olha que bacana. Realmente, é muito legal isso. Outra coisa interessante, ó. Tente mostrar ao cliente os benefícios intangíveis. O que eu estou falando com isso? Ó, além dos benefícios diretos que o seu cliente pode ter ao comprar seu produto, como, por exemplo, no caso da venda de carro, a economia por gastar menos combustível, né? Tente mostrar ao cliente os benefícios intangíveis que estão ocultos, que o cliente nunca enxerga, os clientes nunca enxergam, como comodidade, a segurança, o conforto, né? Os vendedores de carro, perceba para você ver, pelo menos uma boa parte deles. Eu sei que por aí tem muito vendedor bom também, que sabe bem de técnica de vendas. Mas eu vejo, eu por ser dessa área, eu fico observando os outros vender. Eu fico observando tudo que eu vou comprar, eu tenho mania de observar como é que a pessoa vai me vender o negócio, o que ela vai falar. Não é para chamar a atenção dela para ela ali e dar uma aula de técnica de venda para ela, não. É para observar, para ver como é que está o mercado, o que o povo está vendendo. Às vezes tem gente que vem com uns troços até que eu não conhecia, e eu até passo a usar, né? Mas eu já percebi isso aqui, o cara está lá vendendo o carro, ele fica mostrando a beleza do carro, fica mostrando o pneu do carro, fica mostrando o motor do carro, fica mostrando o volante do carro, mostra tudo, mas não tenta mostrar para o cara o conforto, para o cliente o conforto. Fulano, entra dentro desse carro para o senhor ver. O senhor está comprando um carro para sua família, não é? O senhor falou comigo que o carro, primordialmente, o senhor passear no final de semana com a família. Senta aqui para o senhor ver o conforto desse carro. Outra coisa, senhor fulano, o senhor está falando que esse carro é para usar com a família, não é? Esse carro aqui, ele tem não sei quantos itens a mais de segurança para o senhor. O senhor já pensou na segurança? O senhor vai estar viajando com a família. Ó, esse carro tem airbag, ele tem o cinto dele assim, assim, assado. Aí vai e mostra para a pessoa a parte técnica do carro referente à segurança e tenta botar na cabeça dele. Se o senhor está pensando em comprar um carro para passear com a família, então esse carro aqui é a melhor opção que o senhor tem, que ele tem mais itens de segurança do que os demais. Caso, né, Deus queira que não aconteça nada com o senhor, mas se acontecer algum acidente qualquer, sua família vai estar mais protegida. Porque ninguém sai para comprar um carro por aí, de repente, pensando em segurança, em conforto. Né? A pessoa vai ver motor, vai ver outras coisas. Você, como vendedor, tem que entender a necessidade da pessoa para você mostrar para ele o benefício daquele produto e, muitas vezes, os benefícios intangíveis. Né? Como, por exemplo, aqui, ó, podemos citar a Copenhagen. Copenhagen. A empresa, como todos sabem, ela vende chocolate. Copenhagen, chocolate. Porém, ela tenta passar uma mensagem aos clientes potenciais de que ela vende, na realidade, algo mais do que o simples chocolate. Ela quer passar a mensagem de que vende sedução. Olha que troço bacana. Realmente, você vai na loja da Copenhagen para você ver. Ela não vende nem um chocolate, ela é aquele chocolate que a gente compra para dar para a namorada, para o namorado, né? Um presente, você quer dar um presente, você vai lá comprar um chocolate, não é pensando em dar o chocolate, aquela embalagem deles ali é sedutora, né? É um presente para você dar para a namorada, para o namorado, né? Então, olha para você ver que coisa bacana. Tem gente falando aqui, ó,
Sim, um material geral até para entender o que o cliente precisa, exatamente. Professor, no mercado, hoje, além do produto, temos que vender um valor subjetivo agregado. Sim, sim, sim. Esse valor subjetivo é exatamente o que eu estou entrando aqui estou começando a entrar agora, a gente ainda vai falar muito sobre isso. Então, a Copenhague, ela não vende, não é só chocolate, ela vende sedução. Ela quer passar uma imagem que vende sedução. Seus chocolates são muito mais usados como presentes, e são muito mais usados em datas festivas, como o Dia dos Namorados, Natal, etc., do que simplesmente você dar um chocolate para alguém. Não é? Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu não vou lá na Copenhague comprar chocolate. Quando chegam essas épocas festivas, aí quer presentear alguém, aí eu corro lá na Copenhague para comprar um presente. Nós ainda vamos falar dessa questão de agregar valor, tá? Daqui a pouco. Olha só. Fale, isso aqui é importantíssimo, gente. Fale com embasamentos e utilize leis e números. Se você quer ser um vendedor de sucesso, busque conhecimento sobre o setor que você atua. Estude, faça curso, pesquise na internet, crie um discurso, a sua apresentação, incluindo números de leis, percentuais de mercado. Aí, gente, cada mercado é de um jeito, né? Eu aqui não tem jeito de eu falar sobre o seu mercado. Eu não sei lá as leis que regulamentam o mercado de cada um aí. Mas, pelo meu exemplo aqui, você consegue adaptar para o seu exemplo, para a sua realidade. Por exemplo, no meu caso, eu vendo lá o contrato de condomínio. Então, tem no Código Civil, tem um artigo lá, 1348 do Código Civil, que ele fala, compete ao síndico. Aí tem diversas coisas que vem falando lá nesse artigo 1348, que fala, compete ao síndico realizar o seguro da edificação, compete ao síndico prestar contas à Assembleia, compete ao síndico isso. Então, olha lá, tem um outro artigo, 1355, que fala que as assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto de condômino. Então, eu não decoro, gente, não tem como eu querer decorar o Código Civil inteiro, né? Eu sei os principais artigos. Os principais artigos, que são os mais usuais, aí é fácil para eu decorar. De tanto eu usar no meu dia a dia, acabou que eu já decorei mesmo. Falo sem de cabeça, só os principais. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Eu fui num condomínio uma vez, lá na Barra, uma reunião importante, a gente sentou todo mundo numa mesa, sabe? E eu não sei o Código Civil todo, não, sei os principais artigos. Mas aí são os que são mais usados. No meio da reunião, o conselheiro do condomínio falou, seu Eduardo, mas até a gente queria um esclarecimento aí, porque aqui, né, o pessoal está falando que o síndico tinha que fazer isso, que o síndico tinha que fazer aquilo, que não sei o quê, papapá. Aí eu fui e falei, não, mas olha só, nesse ponto aí, seu fulano, eu não vou tirar a razão do pessoal, não, sabe por quê? Tem um artigo 1348 do Código Civil que ele fala, compete ao síndico fazer isso, fazer aquilo. Então, realmente uma obrigação do síndico. Ele, tem esse artigo? Tem, pode anotar aí, 1348, o cara anotou no papel lá. Daí a pouco ele falou de novo, seu fulano, seu Eduardo, mas uma vez aqui a gente até tentou tirar o síndico, e a gente queria fazer uma assembleia, não sei o quê, papapá. Eu falei, tá, mas aí então nesse caso tem o artigo 1355, que ele fala que a assembleia, ela pode ser convocada por um quarto dos condôminos. Se o síndico não está convocando a assembleia, vocês estão pedindo para o síndico convocar a assembleia, e ele não convoca, vocês juntam um quarto de condôminos, fazem um abaixo-assinado e vocês têm poder para convocar a Assembleia. O artigo 1355. O cara falou, Daí a pouco ele falou mais outra coisa, eu falei mais um artigo. Daqui a pouco ele falou outra coisa, eu falei mais um artigo. Falei 4 artigos. Falei do artigo 603, não, para você cancelar o contrato com o prestador de serviço, aí é o artigo 603. Você tem que pagar só metade do que falta para vencer do contrato dele lá. Gente, a hora que acabou ali a reunião, esse camarada virou para mim e falou, Eduardo, eu agora estou até preocupado, assim, quanto que sua empresa vai cobrar da gente, né? Até eu quero saber, em primeiro lugar, quanto é que você vai cobrar dessa aula de condomínio que você deu para gente. Aí eu falei, que isso, que aula, vou cobrar? Não, que isso, você falou o Código Civil inteiro para a gente aqui, ué. Eu estou aqui sem entender como é que você sabe
Todos os artigos do Código Civil, você falou de cor. O Código Civil para a gente... Na verdade, gente, eu não falei o Código Civil inteiro. Eu sei os artigos que são os principais. Mas imagina, aqueles assuntos que a gente discutiu ali naquela reunião são os assuntos comuns a todas as reuniões que eu participo. Toda reunião que eu vou, eles falam dos mesmos assuntos. Então, tem aquela lei específica daquele assunto que aí eu já trabalho nisso há mais de 15 anos. Eu sei de cor e salteado. Então, para eu falar... Então, mas aí, gente, a impressão que dá para a pessoa é que eu sei de cor e salteado todo o Código Civil. O cara virou e falou, gente, é esse cara que a gente precisa. É a empresa desse rapaz, é que nós estamos precisando do nosso condomínio. Um cara com conhecimento desse. Não tem nem que olhar outra empresa para contratar, não. Nesse momento, o problema que nós estamos passando, o que nós precisamos é de uma pessoa com o conhecimento que ele tem. Quando, na verdade, gente, eu não tenho tanto conhecimento assim. Eu conheço o básico, né? Mas, então, é importante, gente, dentro do seu setor, você identificar alguma lei que regulamenta o setor, o que fala, o que trata aquela lei, as principais legislações, se tem algum tipo de convenção coletiva de trabalho, alguma lei qualquer voltada para aquele segmento, os percentuais de mercado, aí você fala com o cara, fala, inclusive, a inadimplência de condomínio é a média do mercado, aí tem subido aí 15% com essa pandemia que está dentro. O cara, sabe, ele pensa, o cara entende do mercado mesmo, o cara sabe até os percentuais de quantas coisas estão aumentando no mercado. E isso aí é um número que é comum para mim, eu vejo todo dia. Tenho acompanhado notícia do meu setor. Eu tenho obrigação de saber. Mas o cliente fica impressionado, né? Isso aqui, gente, um dia eu tinha comentado com vocês, tente agir como um médico. Observe como um bom médico faz o diagnóstico do seu paciente. Ele pede exames, analisa-os, faz perguntas, avalia tudo com cuidado antes de dar o diagnóstico. Um médico de princípios jamais vai receitando um remédio somente olhando a cara do paciente. Ele examina com detalhes até entender exatamente qual o problema, e só depois dá o diagnóstico. Então, né, você não vai chegar, imagina só, você chega no médico, fala, doutor, eu tô com uma dor aqui assim, ó. O cara já puxa a receita e fala, tá bom, toma essa medicação aqui 3 vezes por dia. Claro, eu vou falar, que isso? Como assim? Né? Eu só falei pro cara que eu tô com uma dor assim, ele já saiu me dando remédio, ele nem pediu exame, ele nem me examinou. Não é assim que o médico trata o paciente. Você, como vendedor, também deveria agir como um médico. Por isso que eu falei, eu vou com um material para apresentar algo da minha empresa de uma forma mais genérica, mas nessa primeira reunião vou pegar papel e caneta e vou sabendo exatamente qual o problema o senhor está tendo hoje com a empresa que o senhor está. Com relação à questão jurídica, vocês hoje, a sua empresa te dá suporte jurídico? Não. E a parte da cobrança da inadimplência, vocês estão cobrando efetivamente dos inadimplentes? E a parte do departamento pessoal, sabe? Então, dentro do meu setor, eu sei as perguntas que eu vou ter que saber, entender os problemas que o cara passa. Você, no seu setor, precisa saber entender. Né? Entender o que o cliente está passando, quais os problemas ele tem, o que realmente ele espera como solução para aqueles problemas, para aí sim você chegar e falar, seu fulano, já entendi, vou trazer o diagnóstico para o senhor, vou trazer uma proposta. Aí você vem com uma proposta em cima daqueles problemas que ele relatou. Então, assim também deve ser no momento de você elaborar uma proposta para o seu cliente. Evite chegar com uma proposta de trabalho pronta, sem antes ter procurado entender as necessidades do seu cliente potencial. Tem casos que, às vezes, igual, por exemplo, no meu setor, no meu ramo, que às vezes não tem jeito. O cara me liga e fala, ô, Eduardo, eu vou ter uma reunião aqui, uma assembleia, hoje à noite. São 5 horas da tarde. Você tem como trazer uma proposta aí, porque eu vou levar para a assembleia. Aí não dá tempo de eu ir lá para colher informação, para elaborar proposta. Aí já está em cima da hora. A reunião do cara é hoje, 8 horas da noite, eu tenho que correr, preparar a proposta lá, tentar entender mais ou menos por telefone o problema dele, fazer a proposta e mandar. Agora, quando você tem tempo, quando é possível, né, você fazer isso, ir lá e entender o problema da pessoa, para fazer uma proposta em cima do problema dela, você sobe, gente, mas é assim,
80% a 90% que sobe de chance de você fechar o contrato. Porque o concorrente seu não faz. Sabe? O povo, pelo menos, gente, na minha área, fico vendo, minha concorrência, eles não sabem fazer isso aqui bem feito. Então, olha, você deve fazer com que o cliente entenda que você vai preparar uma proposta que atenda às suas necessidades. Tá? E aí, olha aqui, uma questão importante, ó. E o preço? Sempre você está encerrando essa primeira reunião, aí o cliente está curioso. Né? Fulano, mas está aí o preço. Aí, gente, eu tenho uma técnica aqui para eu encerrar essa reunião final aqui, essa primeira reunião. Eu tenho uma técnica que eu vou mostrar para vocês. Que coisa fantástica. Mas é fantástico demais. Eu vou ler o texto aqui e vou parar e dar um exemplo para você. Quando você estiver encerrando essa primeira reunião, lembre-se que você está encerrando a primeira reunião, mostrou sua empresa, colheu as informações, né, mostrou alguma coisa da sua empresa, e aí você vai, agora lá na sua empresa, preparar a proposta. Então, você está encerrando aquela primeira reunião, é muito importante saber utilizar as técnicas sobre determinação de que preço você vai dar. Existe uma técnica que você pode utilizar para descobrir, sem ser deselegante, isso aqui é importante, né? O quanto o seu cliente paga na empresa atual. Ou descobrir quanto ele estaria disposto a pagar pelo serviço da sua empresa. Porque imagina, eu não posso sair dessa reunião e ir lá para a minha empresa preparar uma proposta que fique acima do que o cara paga hoje, ou o que ele está disposto a pagar. Também é muito deselegante também, no final dessa reunião, eu virar para o cliente e falar: quanto é que o senhor paga hoje na sua empresa? Muita gente, tem gente que não se importa e fala, mas a maioria das pessoas não gostam. E outras se sentem invadidas, né? E é uma coisa meio antiética. E pega mal, às vezes. Tem gente que eu já passei por isso, eu fui perguntar: quanto a senhora está pagando hoje lá na sua empresa? Aí a pessoa ficou chateada. Mas como é que você vem me perguntar quanto eu estou pagando? Não sei, ué. Não, é para eu saber lá a proposta que eu vou fazer. Aí a pessoa ficou chateada. Você faz lá a sua proposta com o seu valor lá, mas o meu que eu pago aqui para minha empresa não te interessa, não. Já me deu uma resposta grossa. Ou seja, eu já percebi que eu já perdi ponto com a pessoa por ter sido deselegante. Mas eu preciso, mais ou menos, saber quanto a pessoa está disposta a pagar para eu ver se eu tenho jeito de fazer aquele valor. Então, olha lá, ó. Quando sair para essa primeira reunião, você não deve levar a proposta ainda, mas leve consigo o valor que a sua empresa deverá cobrar do cliente. Mas você guarda na cabeça, mais ou menos, quanto é que ficaria para você. Porque eu, por exemplo, quando eu vou para uma reunião num condomínio, para apresentar a minha empresa, para fazer uma proposta para o condomínio, eu preciso só do número de apartamentos, quantos empregados tem, eu já tenho condição de eu saber quanto que vai cobrar. Então, eu poderia já levar a proposta pronta. Mas olha o que eu faço. Ó. No final dessa primeira... Peraí. Muitos clientes não falam exatamente não é ético. Mas deixa eu te dar uma técnica aqui, gente, fantástica. Olha só. No final dessa primeira reunião, quando tiver terminado a apresentação, o cliente deve estar curioso para saber qual o preço da sua empresa. Diga a ele que você vai preparar a proposta, mas que você deu uma olhada no valor que seria e diga a ele um valor bem acima do que a sua empresa realmente cobraria. Não é que será esse valor. Entenda bem isso. Não é que você, depois, na sua proposta, vai ter que ser aquele valor superior, não. Sabe por quê? Quando eu falo para o cara um valor mais alto, normalmente aí ele me fala quanto ele está disposto a pagar, sem eu ser deselegante, sem eu ser antiético. Vou dar um exemplo. Deixa eu continuar lendo aqui que eu vou dar um exemplo. Ó, essa técnica funciona para você ver a reação do cliente diante daquele preço alto que você deu. Em muitos casos, o cliente vai até te revelar quanto ele paga atualmente, ou quanto ele estaria disposto a pagar, sem você ter perguntado a ele. Você não foi deselegante perguntando quanto o senhor paga hoje. Você não perguntou isso para ele. Você falou: o meu preço hoje é tanto.
Aí o cara toma um susto, ó, peraí, nossa, eu estava achando bacana sua apresentação, seu serviço aqui, mas aí também seu preço está muito salgado. Não, hoje eu estou pagando lá na minha empresa tanto. Ou seja, eu não perguntei, mas ele já me contou. E eu não fui deselegante, eu não fui antiético. Ou senão ele fala, olha, você pode cair bem esse preço aí. Esse preço que você me falou aí, sem pensar. Se você conseguir chegar mais ou menos aí nos tantos, aí eu até posso sentar para conversar com você. Aí eu já, opa, não, vou tentar ver. Agora, olha a continuação disso aqui para você ver o quanto você ganha fazendo isso que eu estou falando. Olha só. Eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que um cliente me chamou lá no condomínio para eu ir lá fazer a apresentação da minha empresa para aquele condomínio lá. Eu vou, na primeira apresentação, não vou levar proposta com valor. Vou levar um material para colher informação, fazer uma apresentação da minha empresa sem levar proposta com valor. Mas eu olho lá, faço a conta e vejo que aqui, para aquele condomínio, um exemplo, o valor ficaria R$2.000. E que esses preços eles são mais ou menos parecidos no mercado. É bem provável que ele esteja pagando lá mais ou menos uns 2.000, e o meu preço também fica mais ou menos em torno de 2.000. A hora que eu terminei essa reunião, o cara vem saber do preço, eu falo, olha só, fulano, hoje eu não trouxe ainda a proposta com valores. Eu estou aqui colhendo informações, eu precisava primeiro entender o que o senhor precisa para eu poder fazer a proposta dentro das suas necessidades. Mas, o senhor está querendo saber, eu estou percebendo que o senhor está um pouco ansioso para saber o valor, eu dei uma olhada lá com o meu diretor, fiz uma simulação, eu olhei lá um condomínio mais ou menos parecido com o do senhor, dos portos do senhor, eu tinha visto que era 2.000, né? Aí eu falo com ele, ó, eu vi lá, e fica mais ou menos em torno de uns 3.000. Jogo bem para cima, 3.000. Aí o cara vai e fica meio assustado. Opa, não, peraí, 3.000, Eduardo? Ah, não. Aí 3.000, aí tá bem assim, tá bem acima do que eu tô pagando. Aí vai ficar um pouco puxado. Aí eu falo com ele, olha só, seu fulano, não, isso aí é o preço que eu vi lá com o meu diretor. Mas se o senhor tá achando que tá um pouco salgado, eu posso tentar verificar com o meu diretor algo melhor. Em muitos casos, ele fala assim, tá bom, Eduardo, eu até tinha gostado da sua apresentação, mas eu já vou até te falar, eu tô pagando hoje lá na minha 2.300. Ou seja, eu ia levar uma proposta de 2.000, ele já me falou, sem eu ser deselegante, ele já me falou que paga 2.300. Então, eu já não vou fazer mais de 2.000, eu já posso fazer uma proposta de 2.250, que ainda vai estar abaixo do preço dele. E mesmo que ele não fale diretamente quanto ele paga hoje na empresa dele, eu acabo chegando, sabe, sem ser deselegante. Eu falo, fulano, meu preço hoje é 3.000. Mas eu vou tentar ver com o meu diretor, quanto que o senhor acha que seria justo eu trazer uma proposta para o senhor? Em a maioria dos casos, a pessoa fala, Eduardo, se você conseguir algo em torno de uns 2.300, um pouquinho mais aí, eu estou disposto até a pagar, mas 3.000 é muito para mim. Eu falo, não, então tudo bem. Vamos fazer uma coisa, eu vou conversar com o meu diretor, eu vou ver se eu consigo chegar nesses 2.300 que o senhor está falando. Se eu chegar nos 2.300, a gente fecha o negócio. Eu ainda boto uma pressão psicológica nele. Então, olha o tanto de benefício que isso me traz. Ó, primeiro lugar, como foi dito, sem ter sido deselegante e perguntado a ele quanto ele paga, ele já me disse. Segundo, você coloca uma pressão psicológica no cliente. Ele vai ficar pensando, se ele conseguir um preço melhor com a diretoria dele, eu fecho com ele. Ele já vai começar a botar uma pressão nele mesmo. Eu vou falar com ele, ó, seu fulano, não sei se eu vou conseguir 2.300, não. Vou tentar. Tem que fazer um drama ainda, né? Vou tentar com o meu diretor, o preço é 3.000, mas, ó, eu tenho um imenso interesse em concretizar essa parceria com o senhor. Seu condomínio é muito importante para mim. Eu vou brigar com o meu diretor, vou tentar conseguir esses 2.300, de repente eu vou tentar conseguir até algo melhor. Nossa, ele fala assim, se você conseguir algo melhor, aí eu falo, se eu conseguir algo melhor, a gente fecha. Ele fala, fecha. Eu já estou botando uma pressão psicológica nele, sem, em momento algum, eu fui deselegante.
sabe? E aí ele vai ficar pensando, gente, eu gostei tanto daquela apresentação daquele rapaz, se ele conseguir esse valor de 2.200, eu já vou fechar logo com ele. Ele já vai ficar ansioso. E gente, realmente isso acontece. Olha lá, ao voltar com a proposta, você diz ao cliente, consegui o preço que o senhor queria, com muito custo. Aí tem que fazer drama. Porque o cliente não pode saber que foi fácil demais, não. Tá? Você tem que mostrar que foi difícil. Eu chego lá, eu faço um drama, falo, meu diretor não queria baixar. Meu diretor falou que era 3.000 e ponto final. Eu ameacei pedir demissão. Eu chutei a mesa lá, falei com ele que desse jeito eu não trabalho mais para essa empresa, que a hora que eu encontro um cliente potencial, que eu preciso atender o cliente, ele não chega no valor que eu preciso, e briguei com o meu diretor. Tem que fazer um drama para o cara falar assim, nossa, então eu vou ter que fechar com ele. Né? Mas imagina, depois dessa briga toda aí, eu falei, mentira, eu não tive briga. Tive briga com... E isso, gente, eu não estou mentindo, não. É uma técnica de venda. Né? Eu estou só fazendo um drama, que é uma técnica, para o cara se sentir, né, compromissado a fechar o negócio comigo. Né? Consegui o preço que o senhor queria com muito custo. Mas minha diretoria, outra técnica, permitiu fazer esse valor se for para a gente fechar esse mês. E eu ainda coloco uma outra pressão psicológica, sem ser deselegante. O que eu falo? Olha a técnicazinha que eu tenho. Eu falo assim, fulano, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. O senhor lembra que eu te falei que o nosso preço era R$3.000? Lembro? Então, o que eu falei com o senhor? Que eu ia tentar conseguir por 2.200. O senhor mesmo falou aí que o senhor está pagando em torno de 2.300. O senhor falou que 2.300 estava bom. Eu falei, eu vou conseguir 2.200. Mas eu briguei com o diretor, briguei lá. O que eu consegui? Meu diretor, então, deu o braço a torcer e falou, tá bom, então faz o seguinte, o condomínio é muito interessante mesmo. Ainda bota o cliente lá em cima, né? Fala, esse condomínio aí eu vou abrir uma exceção realmente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou permitir que você faça o nosso preço daquela tabela do ano passado. Mas, olha só, tem que ser para fechar esse mês. Ou para ele demorar a tomar decisão e vier para cá para o final do ano querer fechar, eu não vou permitir esse preço mais não, tem que ser esse mês. Então, aí eu já boto uma nova pressão psicológica no cara. Olha lá, sabe o que eu ganho com isso? Porque normalmente o cliente fala assim, tá bom, Eduardo, deixa a proposta aqui comigo, que eu vou mostrar para o pessoal aqui do condomínio, vou conversar com o pessoal do conselho para a gente ver, depois você me dá uma ligada. Aí... Né, nós estamos começando mesmo. Eu falei com ele que aquele preço é para fechar esse mês. Eu fico com uma carta na manga, sabe por quê? Na maioria dos casos, sempre daqui uma semana, quando eu ligo, antigamente eu perdia muita venda, que quando eu ligava para o cliente, eu deixava a proposta lá, né? Eu ligava depois e ele falava assim, ainda não vi não. Sua proposta está aqui. Eu falei que ia conversar com o pessoal do conselho, mas não tinha uma oportunidade ainda. Aí eu falava, tá bom. Então, semana que vem eu te ligo. Aí ele, tá bom. Aí eu ligava na outra semana, o cara de novo falava, não, essa semana quebrou o encanamento aqui, eu tive que parar minha vida para conseguir arrumar o encanamento, acabou que, não fiz a reunião. Aí eu já começava, sabe, a ficar sem graça de ficar ligando de novo. Aí eu falava, então tá bom, então mais para frente eu te ligo. O cara, tá bom. Quando era no outro mês, eu ligava para o cliente, seu fulano, e aquela proposta que eu deixei aí ele já tinha até esquecido. Qual a proposta que era mesmo? Aquela lá da minha empresa de administração. Pois é, rapaz. Não conversei não, teve um cara aqui do conselho aqui meu que viajou, e aí o negócio, esquecemos de conversar. E eu não tinha uma forma de eu pressionar o cara. Então, com essa técnica, olha o que acontece. Quando você retornar para o cliente mais para frente, para ter um retorno sobre sua proposta, e ele disser, ainda não decidimos, ainda estamos pensando, aí você vai ter essa carta na manga para pressionar o cara sem ser deselegante. Que aí você vai dizer para ele, seu fulano, eu não lhe disse que nossa diretoria havia permitido fazer aquele valor de 2.200, era para a gente fechar esse mês. Vocês vão perder essa oportunidade.
Depois, meu diretor não vai permitir mais fazer por 2.200. Se o senhor está precisando trocar seu administrador, o senhor está precisando do que eu te mostrei, o senhor não viu que o que eu te mostrei aí é um serviço bom, o senhor não ficou louco aí, não ficou entusiasmado com a coisa, vai perder essa oportunidade, porque se o senhor chegar lá daqui, mês que vem, agosto, me procurar para fechar o negócio, meu diretor falou que não vai permitir fazer por 2.200. Isso era o valor do ano passado. Que aí o camarada vai se sentir pressionado. É uma técnica. Em muitos casos funciona. Em alguns casos pode não funcionar, mas em muitos casos funciona. Porque o cara fala, não, realmente, deixa que eu vou conversar com o pessoal essa semana para a gente poder resolver isso. E em muitos casos ele acelera e resolve. E a coisa dá certo. Nossa, que bonito, professor. Sim. Gente, isso é para quem é da área de vendas. Para quem é da área de vendas, gente, treine fazer o uso dessas técnicas, porque você não acredita o resultado que você vai conseguir com isso. Sabe? É uma habilidadezinha que você precisa desenvolver. Mas que não é difícil. Só você começar a aplicar. Quando eu li isso lá num momento da minha vida, e passei a aplicar esse troço, sabe? A gente vai se adaptando, vai melhorando, vai aprimorando o discurso. Daqui a pouquinho, você está bandido no negócio. Gente, funciona muito bem. Funciona muito bem. Gente, eu vou iniciar a unidade 4. A gente ainda vai ter uma aulinha semana que vem, né? A faculdade antecipou aí essa prova e tal, os negócios, mas a gente ainda tem. Então, hoje, ó, vou gastar aqui mais 5 minutinhos, só dar uma adiantada, que na aula que vem, mesmo esse assunto, ele não vai fazer parte da prova, que agora é só mais técnicas de vendas mesmo. Mas são os assuntos importantes. E aí, a semana que vem, mesmo não caindo na prova, eu vou passar isso para vocês. Se não der para passar, eu gravo a vídeo, se vocês estiverem muito enrolados com a prova, eu gravo essa videoaula toda para vocês e mando lá, não tem problema, tá? Porque hoje também eu preciso passar a prova com vocês, né? Então, hoje eu preciso falar da prova. Então, eu vou dar só uma adiantada aqui e eu vou até um ponto aqui, vou só falar de marketing de relacionamento, tá? E na próxima semana, se eu ver que não vai dar para da aula, que vocês estão muito envolvidos com prova, eu gravo a aula e mando para vocês, porque são técnicas interessantes. Então, olha só, mais 5 minutinhos só. Isso aqui agora são outras técnicas de venda, princípios de técnicas de vendas muito legais. Né? O que eu aprendi com a vida, gente? Venda, ela é relacionamento. É um relacionamento, sabe? A gente não adianta querer vender pressionando o cliente, sabe? Ficar ligando, enchendo a paciência da pessoa, ligando, querendo forçar o camarada a fechar o contrato com a gente. Gente, não funciona. Não é por aí que você vai conseguir venda. A venda, ela é feita através de um relacionamento. As pessoas estão muito mais propensas a fechar negócio com pessoas conhecidas, com pessoas que elas passaram a confiar, que elas confiam, que elas sentem segurança, que já existe um relacionamento já. Sabe? Então, olha aqui que texto que tem bacana falando sobre isso. Vou parar, só o último assuntozinho que eu vou falar, desse marketing de relacionamento. Falo da prova. Próxima aula a gente dá sequência. Olha lá. Os bons vendedores sabem que, por mais que dominem técnicas de vendas, seu maior sucesso virá pela construção de relacionamentos sólidos com seus clientes. É necessário, sim, que os vendedores invistam no aperfeiçoamento de suas técnicas, no seu aprendizado, mas é fundamental que eles aprimorem suas técnicas de construção de relacionamentos. As vendas, de um modo geral, não são frutos de um único fator. Normalmente, quando o vendedor fecha uma venda, não foi somente por uma técnica que ele empregou ou por um discurso moderno que ele utilizou. As vendas são frutos de uma gama de fatores empregados em conjunto. Então, lembrem-se, olha, nós já começamos a semana passada a falar de venda por telefone, entramos já nesse assunto de técnicas de vendas, estamos dando sequência agora a técnicas de vendas.
Tem técnicas de vendas que não acaba mais. E eu cheguei à conclusão, eu paro para analisar, sabe? Sempre que a gente está lá fechando vendas, eu paro e analiso para ver como é que aquela venda começou e como é que ela foi concretizada e o que foi determinante para a gente fazer aquela venda. Não foi uma técnica lá que eu usei, não foi, é um conjunto, foi tudo muito bem desenhado. A menina lá, quando pegou o telefone para ligar para o cliente, ela já ligou com uma técnica certa, né? O cliente tentou se esquivar, ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar um material por e-mail, só dá uma olhada primeiro, depois eu te ligo na semana que vem, segunda-feira eu te dou uma ligada para a gente tentar marcar para a semana que vem. Ou você vê, a menina já usou a técnica correta. Na primeira ligação para o cliente falou, tá bom, me manda o material por e-mail. Mandou. Na outra semana, quando ela ligou, o cara de novo tentou se esquivar, ela usou outra técnica, falou, fulano, o meu representante, ele vai estar próximo do seu condomínio amanhã de manhã. Ele vai passar 10h30 para entregar um documento aí próximo. Se o senhor quiser, 15 para as 11, ele passa no seu condomínio, só vai bater um papo rápido com o senhor. Aí o cara falou, então tá, 15 para 11, então pode ser. Ou seja, ela usou uma nova técnica que aí conseguiu convencer o cara a receber o representante lá. O representante foi, anotou, fez uma demonstração bonita, mostrou os benefícios para o cliente, usou aquelas técnicas todas que eu uso, mostrando os benefícios. Ele agiu como um médico, ele anotou os problemas do negócio, tudo. Fez uma proposta em cima das necessidades, sabe? Então, foi... No final, o que foi o fator decisivo? Não foi um, foi vários. E esse relacionamento foi sendo bem construído. Um conjunto de fatores. Ó. Inicialmente, o produto era bom. Ah lá, tá vendo? Primeira coisa de tudo, o produto tem que ser bom. Né? Você vender gelo para esquimó, meu filho, é muito difícil. Se o seu produto não atende a necessidade do consumidor lá, haja técnicas de venda. O vendedor tem que ser muito bom. Porque o produto também precisa ajudar. Então, inicialmente, o produto era bom, atendia a necessidade do cliente. O vendedor atendeu com presteza ao cliente, lhe mostrando os benefícios que teria. A forma de abordagem foi muito bem feita. O vendedor fez o cliente enxergar os benefícios do produto. E lhe passou contatos de clientes como referência, que a gente vai falar sobre isso semana que vem. Dá referência, recomendando o produto ao cliente interessado. Por fim, o vendedor utilizou as técnicas com precisão no momento crucial de convencer o cliente a fechar a venda. Então, observem que foi uma gama de fatores que proporcionaram o fechamento da venda. Porém, podem ter certeza de que o relacionamento criado ao longo de todo o processo foi muito bem, foi sendo construído de uma forma correta. Sabe? Então, isso é importantíssimo. Para se criar relacionamentos fortes que o levarão ao sucesso em vendas, é necessário você compreender como o processo é feito. Criar relacionamentos não é simplesmente ficar ligando de tempos em tempos para o cliente. Sabe? Igual eu falei com vocês, não é ficar importunando o cliente, enchendo a paciência do cliente, ligando para o cara, insistindo, tentando forçar o cara a fazer negócio com você. Ninguém gosta de comprar, de fazer negócio, porque foi pressionado, sob pressão. Isso é ruim. E dá uma imagem ruim da empresa. Aquilo afeta negativamente a imagem da sua empresa. Assim você está se tornando um chato. Você precisa entender que bons relacionamentos se criam ajudando as pessoas. Eu não contei semana passada, a doutora Chambarelli, eu fui lá e arrumei o armário todo dela. Ajudei ela a arrumar o armário de documentos antigos do condomínio. Sabe, ela ficou encantada. Falou, gente do céu, o menino veio cá e me ajudou com o meu armário velho. Para encerrar, você deve comprometer que relacionamentos são criados à medida que você se dispõe a ajudar as pessoas, sem pensar no retorno. É você se doar aos outros sempre que precisarem. Fazer tudo o que for preciso para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos, sem pedir algo em troca. E depois é automático, sabe? Eu não fico lá, vou ajudar a senhora a arrumar o armário, mas a senhora vai me contratar. Não é desse jeito, né? Então, fazer tudo o que for preciso para ajudar as pessoas a atingirem, sem pedir algo em troca. Se você acha isso difícil, talvez ainda não esteja preparado para ser um vendedor de sucesso. Mas, infelizmente, é assim que a coisa funciona. O universo funciona à base de trocas. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você.
Se você quer alegria, transmita alegria aos outros. Se você quer paz, transmita paz às pessoas ao seu redor. Se você quer que a pessoa te ajude contratando a sua empresa, ajude a outra pessoa também com os problemas dela lá. Mas uma boa parte dos vendedores aí, ninguém quer saber de ajudar, não. O cara quer vender, o cara quer ganhar a comissão dele. Por fim, vender é uma estrada, acho que é o último mesmo, deixa eu ver, é o último. É uma estrada de mão dupla. Se você ajuda as pessoas a atingirem seus objetivos, elas não hesitarão em ajudar você a atingir os seus. Se você ajudou uma pessoa no momento em que ela precisou, ela não medirá esforços para lhe ajudar também. E mais do que isso, ela indicará você a outras pessoas de forma tão veemente que ficará fácil terminar de concretizar a venda. Olha, quando você ajuda as outras pessoas, elas ainda te indicam para outras pessoas, indicam ainda falando, ó, essa pessoa ela é boa, pode procurar que eu assino embaixo. A pessoa já vem atrás de você com a venda pré-fechada, sabe? Você nem sabe essa próxima pessoa que você vai vender para ela, foi indicada por um cliente seu. Assim, a venda acaba sendo uma extensão natural de um relacionamento bem construído. E na próxima aula, então, ó, é a última etapa da apresentação e a negociação e fechamento da venda. Então, tem uns negócios bem bacanas, que se a gente vê que vai ficar ruim por causa de provas, eu gravo a aula toda e você assiste quando você tiver o tempo. Que aí agora, gente, ó, eu preciso com vocês passar a prova. Ó, uma prova bonita. Uma prova bonita, deixa eu mostrar aqui. Depois eu vejo se alguém ficou com dúvida e tal, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, ó, que eu já postei lá a prova, que ó, aqui é a turma de gestão de vendas. A prova já está aqui. Está aqui no anexo, ó, tá? Então, as instruções aqui, e eu vou dar as instruções, eu vou ler as instruções aqui. Então, olha lá, você vai pôr seu nomezinho aqui, sua matrícula, não precisa pôr o número de ata da prova, que não tem ainda, né? Você vai ter 15 dias para fazer tranquilamente essa prova. Tá? Ela está tranquila, olha lá os critérios de avaliação. Igualmente, eu já tinha passado para vocês na primeira prova, a 1, eu coloquei aqui, ó, escrita e atendimento à norma culta. Daquela mesma forma, eu estou pedindo para todos os meus alunos terem um bom senso. Eu vou ter o bom senso de não ficar lá cobrando normas da ABNT. O aluno fugiu numa norma da ABNT, eu desconto o ponto dele. Eu não vou fazer isso, tá? Mas também peço a vocês, gente, para dar uma caprichadinha na formatação, né? Tá? Porque às vezes tem um aluno que às vezes copia alguma coisa de algum site e nem tem o cuidado de formatar o troço ali, aí fica a prova toda com cada parte da prova com um tipo de letra, com um tamanho de letra diferente. Aí a gente pega para corrigir aquilo, é ruim, sabe? Então, dá uma formatadinha, cuida do português, sabe? A clareza, sabe? Releia a sua prova para ver se está claro realmente o que você quis dizer, porque, assim, sabe, pessoal, eu tenho a maior boa vontade de corrigir prova, mas tem uma hora que parece que o aluno, sabe, não tem esse bom senso, eu tenho que ficar adivinhando o que o aluno quis falar. Aí depois eu acabo não entendendo, eu desconto um ponto do cara lá, e o aluno deve achar ruim. Ué, mas eu não entendi. Ah, professor, mas eu respondi, tá, mas a sua resposta não está perfeita. Ah, não, mas eu quis dizer isso. Ah, mas, não, peraí, quis dizer uma coisa, você escreveu aqui outra. Então, né, dá uma releitura na prova depois que ela estiver prontinha, veja se está tudo bem claro, coerente. Mas, ó, o meu principal, a correlação teoria com a prática. Aplicação do conteúdo visto, né, o domínio do conteúdo. Tá? A atividade deverá ser feita individualmente e deverá ser enviada pelo Classroom até 15/6 às 22 horas. E eu estou pedindo aqui, gente, ó, diferentemente do que eu tinha pedido na outra prova, na primeira prova, eu não tinha entendido muito bem aquele critério que a própria faculdade tinha criado, de que a prova tinha que ter, no máximo, 2 páginas. Eu falei, gente, não pode, velho, porque só a minha prova já são quase 2 páginas. Então, deve que no mínimo, 2 páginas. Aí eu entendi que a pessoa que tinha elaborado aquilo tinha feito errado. Depois é que eu também já tinha pensado
que poderia ser por causa do tamanho, né, por causa do volume de provas que são enviadas. E realmente é por causa disso. Então, o que me explicaram? Não. Peça aos alunos para enviarem só as respostas. Tire a sua pergunta e envie só a resposta. Então, a prova do aluno deverá ter as respostas dele, no máximo duas páginas. Se passar um pouquinho, não quer dizer que vai descontar ponto, não. Mas sabe por que é isso? Depois, realmente, caiu a ficha. Porque são 20 mil alunos enviando provas ao mesmo tempo. Então, carrega o sistema. Então, imagina se cada aluno fizer uma prova com 10 páginas. Quanto maior a prova, mais pesada é a prova. Né? Então, 1, 2, 3 provas não haveria problema, mas são 22 mil provas que estão sendo enviadas. Então, carrega o sistema. Então, por isso é que eles pedem para que seja, no máximo, 2 provas. Se passar um pouquinho, não vai haver problema. Tá? Então, você vai tirar a minha pergunta depois e coloca só as suas respostas. A atividade terá nota máxima de 10 pontos, porque não haverá APS, que essa prova ela já é no sistema de uma atividade supervisionada. Então, para mim, não há necessidade. E essa turma, nossa, ela nem tem atividade supervisionada mesmo. Tá? Então, vamos lá. Grupo Alquimister. Criado há pouco mais de 5 anos, o Grupo Alquimister, empresa do setor de cosméticos, vem conquistando, é uma empresa jovem, 5 anos, vem conquistando o mercado do Rio de Janeiro, pela qualidade de seus produtos lançados no mercado, com muita responsabilidade e propósito de desenvolver produtos para a higiene pessoal e beleza, agregando criatividade, inovação, melhores práticas e ética. A empresa está localizada em Madureira e atende aos supermercados e farmácias, então é uma empresa de cosméticos, atende a supermercados e farmácias da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, oferecendo 4 produtos que tiveram uma excelente aceitação no mercado. Então, pessoal, vamos raciocinar. A empresa, ela fabrica e vende 4 tipos de produtos, até um creme hidratante com elastina, né, uma embalagem com 12 unidades, creme hidratante de alface com 6 unidades, e vende para o supermercado, né? Isso que é com 6 unidades. Lá o supermercado abre as embalagens e vende unitariamente. Mas para a empresa vender para o supermercado, vende embalagem fechada, né, com 6 ou com 12. Ela vende álcool gel antisséptico com 12 unidades, sabonete líquido antisséptico com 500 ml com 12 unidades. Então, são 4 produtos. E ela atende 2 tipos de clientes diferentes. Ela atende supermercados e ela atende farmácias. Tudo na Zona Norte. Tá? Até o momento, a empresa não utiliza distribuidores. Ela trabalha com 2 representantes comerciais que atendem diretamente os supermercados e as farmácias, e com esse sistema já conseguiu colocar à venda seus produtos em 25% dos supermercados e farmácias da Zona Norte. A empresa agora está elaborando um novo planejamento estratégico, está crescendo, então está elaborando um planejamento estratégico para conseguir aumentar seu market share. O que é market share? Sua participação de mercado, sua fatia de mercado, está querendo aumentar, e colocar seus produtos em praticamente toda a cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, ela atende os supermercados e farmácias só da Zona Norte, ela quer estender isso para a Zona Norte, Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá. Para isso, a empresa está reestruturando sua força de vendas. Você está sendo contratado como gerente comercial e terá o desafio de ajudar nessa reestruturação, elaborando alguns estudos que serão apresentados à diretoria para avaliação e aprovação. Então, você foi contratado como gerente comercial, vai ter o desafio de ajudar nessa reestruturação do departamento comercial, para a empresa poder estender as vendas para a Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, né? Então, a empresa pretende colocar 2 assistentes de telemarketing para ajudar no trabalho de captação de novos clientes. Professor, está muito difícil isso, então não.
Olha lá, então são 3 questõezinhas fáceis. A primeira é relativa à estrutura da força de vendas, que nós vimos na unidade, qual que foi a unidade? 2, não foi? Deixa eu ver aqui. Unidade 2, não tinha estrutura da força de vendas? Tinha, quer ver? Ó. Tinha, estrutura da força de vendas. Lembrem que eu falei para vocês, ó, se você não viu essa aula, tem ela gravada. Essa semana eu vou mandar todas as aulas novamente gravadas lá para vocês. Eu criei uma playlist. Deixa eu mostrar para você aqui, gente, ó. Depois, se você quiser, vai lá no YouTube. Procure o meu canal no YouTube, Eduardo Capote. Você vai ver que eu criei as playlists. Então, aqui, ó, é só procurar playlist de, olha lá, ó, gestão de vendas Uniswan. Tem aqui todos os vídeos bonitinhos, ó. Desde o primeiro videozinho até todos os vídeos de gestão de vendas. Ó. Tá tudo bonitinho aqui, separado. Tá, eu tô vendo que ele fugiu da ordem aqui, depois eu vou consertar essa ordem. Tem vídeo duplicado, tá errado aqui. Mas tá repetido só, não tem problema não. Eu vou corrigir isso aqui. Tem um vídeo duplicado aqui, não sei porquê, depois eu corrijo, mas tem todos os vídeos aqui. Tá? Voltando então para a prova. Estrutura da força de vendas. Apresente um pequeno, gente, estou falando um pequeno estudo sobre qual estrutura deve ser adotada. Se é a estrutura por território, se é a estrutura por cliente, se é a estrutura por produto ou uma estrutura mista. E justifique por que você estaria indicando essa estrutura. Então, lembre-se, você foi contratado como gerente comercial, está ajudando a reestruturar a empresa, principalmente essa área de vendas da empresa, e aí você vai ter que fazer um estudo para mostrar à diretoria qual é a melhor estrutura para você, para a empresa adotar. E você vai ter que criar um textozinho convencendo a empresa, a diretoria. Então, ó, você pode criar quais as opções que teria, ó. Quais as opções que teria? Você tem a estrutura por território, tem a estrutura por cliente, tem a estrutura por produto, tem uma forma mista. A empresa, ela está querendo vender na Zona Sul, na Zona Norte, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio. Então, ó, uma solução seria você dividir por território, vai montar uma equipe de vendas e os vendedores vão atuar por território. Vendedores que vão atuar na Zona Sul, vendedores que vão atuar na Zona Norte, vendedores que vão atuar na Barra da Tijuca, vendedores que vão atuar no Recreio, vendedores que vão atuar em Jacarepaguá. É uma opção. Agora, você também pode, a empresa não vende para supermercados e para farmácias? Então, ela poderia adotar uma estrutura por cliente. Ela poderia colocar vendedores que vão atender somente a supermercados, aí independente de qual região eu estou falando, e outros vendedores que vão atuar somente vendendo para as farmácias. E aí também independente da região. Ou poderia também ser uma estrutura por produtos, que você poderia ter determinados vendedores que vão se especializar em vender só o creme hidratante com elastina. Você poderia adotar vendedores para vender somente o creme com alface, outros vendedores somente para vender o álcool gel, e outros vendedores somente para vender sabonete líquido. Você pode sugerir qualquer uma dessas opções, ou uma estrutura mista. Então, aqui para baixo desse material, tem as vantagens e as desvantagens de cada um. Então, você vai ter que quebrar aí um pouquinho só a cabecinha para você identificar qual a estrutura você iria sugerir para a diretoria da empresa. Justifique. Não precisa fazer texto muito grande, não. Então, tá vendo que não é uma coisa de outro mundo, não. E a outra, a remuneração de vendas. Né? Apresente um pequeno estudo sobre o sistema de remuneração a ser adotado para a equipe de vendas. O que a empresa vai adotar como remuneração? Vai pagar somente salário fixo? Vai pagar somente comissão?
vai pagar salário fixo mais comissão, justifique porque você estaria indicando esse sistema. Aí, neste mesmo material que eu acabei de mostrar na unidade 2, lá no final dela tem aqui, ó, remuneração da força de vendas. Salário fixo, somente comissão, salário mais comissão. E tem as vantagens e as desvantagens de cada um. Tem os prós e contras, vantagens e desvantagens para o vendedor, e aqui tem vantagens e desvantagens para a empresa. Tá? Olha lá, ó. Aqui tem, ó, somente o salário fixo, vantagens e desvantagens para a empresa, somente comissão, vantagens e desvantagens para a empresa, fixo mais comissão, vantagens e desvantagens. Então, você vai analisar, você sabe que a empresa, para quem que ela vai vender, que tipo de produto ela vai vender, o que você acha que seria? Aí você vai ler lá a vantagem e desvantagem de cada uma e vai entender. Para esse tipo de empresa, o que é mais apropriado? Só fixo, só comissão, fixo mais comissão. E uma breve justificativa por que você está indicando aquilo. Também não precisa de texto grande, não, né? Sendo bem justificado, também não pode ser 2 linhas também de resposta, né? Por fim, essa aqui é até mais tranquila. E aí, a empresa está contratando 2 telemarketings, ó, 2 assistentes de telemarketing. O que essas assistentes vão fazer? Elas vão fazer aquele trabalhinho de ligar para o supermercado, de ligar para a farmácia, para convencer ao gerente lá do supermercado, ao gerente da farmácia, de receber um representante comercial da nossa empresa, para ir lá mostrar os produtos, fazer uma apresentação da empresa, uma apresentação dos produtos. Então, você vai criar lá, elabore um discurso para as assistentes de telemarketing abordarem os possíveis clientes e convencê-los a receber seus representantes comerciais para uma apresentação dos produtos. Na unidade 3, cadê a unidade 3? Unidade 3 tem um exemplo aqui, ó. Cadê a unidade 3? Ó, unidade 3, espera aí um pouquinho só, gente. Ó, vendas por telefone. Olha lá, usando o telefone para iniciar vendas. Na unidade 3, começa lá no slide 18, ó. Aí, ó, eu tenho um lugarzinho aqui que tem, ó, eu falo, ó, cria um discurso objetivo. O que tem que ter nesse discurso da telemarketing? 30 segundos, ela tem que falar quem você é, de onde está falando, o que você quer. Tem um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo aqui que eu dei como se fosse para uma empresa que vende produto de material de limpeza para um condomínio. Então, é só você adaptar e montar um discursinho parecido com esse aí, voltado para a empresa de cosmético. Tranquilo, só um parágrafozinho com discurso, só isso. Então, gente, 3 questõezinhas bacanas. Então, vocês viram que essa última matéria de técnica de vendas, ela não está sendo cobrada na prova, tá? Que aí, na próxima aula, eu vou tentar ver se dá para iniciar e finalizar com vocês aqueles assuntos. Se achar que vai ficar ruim porque vocês estão enrolados para a prova, eu gravo a aula toda com aquelas últimas técnicas de vendas, que eu acho aquilo importante para vocês, mando. Se alguém aí, gente, tiver alguma dúvida sobre a prova, se algo não ficou claro, eu ainda fico aqui, tempo que for para 10 minutos, 15 minutos, que for preciso aí, eu vou dar aula às 8h30. Quem não tiver dúvida nenhuma, já está liberado, pode encerrar. Eu fico aberto aí para qualquer dúvida que tenha. Se não, gente, eu agradeço imensamente. Pode responder tudo na prova? Sim, nessa mesma prova que eu estou deixando lá, eu deixei no Word exatamente por isso. Você monte a resposta, depois você tira meu texto aqui, ó. Tira meu texto depois, tá? Tira essa introdução aqui também, ó. Depois você tira isso aqui, cria a resposta primeiro, depois você elimina. Que aí, ó, dá tranquilo 2 páginas. Aí você pode utilizar essa mesma
estrutura que eu mandei aqui para vocês. Tá claro, Matheus? Então, gente, ó, se alguém quiser perguntar qualquer coisa, eu estou aqui à disposição ainda. Eu tenho ainda mais aí muitos minutos ainda para tentar esclarecer qualquer coisa. Se surgir dúvida, pode mandar mensagem. Pode. Só peço, Janine, por favor, eu vou até mandar um áudio lá no WhatsApp lá para vocês. Sabe? Eu vou mandar um áudio pedindo, por favor, Janine, porque eu não me incomodo de mandar áudio tentando tirar dúvida. Agora, eu não quero que o aluno me mande o áudio como fizeram na primeira prova. Não foi nem foi você, não. Mas todas as turmas teve isso, todas as turmas. O aluno ligava e me mandava um áudio. Professor, como é que é a resposta da questão 2? Meu filho, aí eu aqui estou perguntando para você. Aí, sabe, eu até perco um pouco a paciência. Ué. Qual é a resposta da questão 2? Eu estou perguntando. Tirar dúvida é uma coisa. Me perguntar, ou se não, ele prepara a resposta e me manda. Professor, olha para mim se minha resposta está certa. Eu vou olhar se sua resposta está certa quando eu for corrigir a prova. Então, é uma coisa, o aluno não entendeu bem, professor. Se eu podia me explicar de novo aquela primeira questão, por território, por venda, aquilo não ficou muito claro para mim. Então, né, de repente foi eu que não expliquei direito, né? Vou ajudar sim, com certeza eu vou tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? A postagem pode ser antes da data, sim. Não precisa necessariamente de ser lá no dia 15, não. Se o aluno terminar antes a prova, já pode me mandar, tá? Tá bom, Fernanda? Fica à vontade aí, não tem o menor problema, tá? Janine, muito obrigado, minha querida. Muito obrigado pela presença de todos. Pois é, Sueli, eu lembro, mas a gente não voltou às aulas, Como é que eu vou fazer para te entregar o livro? Me dá uma solução, me manda um WhatsApp lá com a solução. Está guardado. Uma hora vai acabar essa pandemia, uma hora a gente vai se encontrar novamente na sala de aula, mesmo que seja em outra disciplina, mas você me lembra aí, pode me procurar lá na faculdade, me lembra, eu não esqueci não, porque você lembra naquele momento, o que a gente pensava? Gente, esse negócio aí lá para abril deve ter normalizado, né? Acabou que passou março, passou abril, passou maio e nada. Sueli, mas está guardado, tá? Fiquem tranquilos. Gente, fiquem com Deus. Como eu falei, tiver dúvida, pode me mandar, por favor, lá no WhatsApp. Não tem problema, não me incomodo. Um beijo no coração. Boa semana para vocês aí. Boas provas para todos, tá? Semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Um grande abraço.